Então, agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje, como eu havia comentado com vocês, nós daremos continuidade ao conteúdo de perspectiva, que a gente iniciou já 2 semanas atrás, mas hoje nós vamos ver um modelo diferente de perspectiva, né? Nós vamos ver a perspectiva cavaleira. Como eu também comentei com vocês, a perspectiva isométrica eu acho um pouquinho mais complicada, por isso que eu trabalho ela antes, em separado, e aí a perspectiva cavaleira eu complemento com essa aula com vocês, né? Porque eu acredito ser mais fácil, né? Eu acho que depois que a gente fez a perspectiva isométrica, fazer a cavaleira é mais tranquilo, né? Mas igual, eu preciso que vocês percebam as diferenças com relação à isométrica, né? Porque ela é um pouquinho diferente, tá? A isométrica, a gente trabalha com a isométrica simplificada, a gente não reduz nada, ela é só adequada, né, à escala para a gente poder desenhar, mas a cavaleira tem algumas questõezinhas relativas a reduções, né, nas dimensões de profundidade das peças. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês, e aí vai dar tudo certo, tá? Eu vou abrir aqui o conteúdo, já está lá no Moodle para vocês, tá? A Natália, de novo, chamou a atenção de vocês para vocês não esquecerem de postarem os trabalhos, né? Ela sempre lembra vocês. Se alguém ainda teria esquecido, ainda dá tempo, né? Já está abrindo aqui, para a gente poder compartilhar. Já achei que estava mais escuro aqui, aí eu liguei a lâmpada para vocês, para ver se fica mais clarinho, né? Deixa eu ver se já abriu, tá abrindo. O fundo está desfocado, mas depois, quando a gente for para a luz, a prof volta ao normal, tá? Para não atrapalhar a apresentação. Deixa eu ver se agora tá. Aqui está. Vocês já enxergam? Sim? Sim, prof. Tá. Obrigada, Valéria. Estou tentando deixar ele na tela toda para não ficar interferindo. Vamos ver? Agora foi. Então, vamos lá. Então, na sequência do desenho projetivo, a gente vai trabalhar, então, a perspectiva cavaleira, tá? Então, o que é essa tal perspectiva cavaleira, né? Ela resulta o quê? De uma projeção cilíndrica, oblíqua, da mesma forma que a outra, né? Com os 3 eixos correspondendo às 3 arestas, né? Aos 3 lados da figura, né? As 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ou comprimento, profundidade e altura. Então, as arestas de altura e de comprimento sempre serão perpendiculares entre si, ou seja, o comprimento da peça, que seria a sua maior dimensão, né, e a sua altura, elas sempre vão manter um ângulo de 90 graus entre si,
tá? Entendam também que essa altura, lembra como a gente fazia lá na perspectiva isométrica, a gente traz esse eixo cá para cima, né? Então, fica comprimento e altura cá para cima, e aí eu tenho as dimensões de largura que conferem à nossa peça a profundidade, ela pode ser feita, né, com um ângulo aqui em relação à horizontal, né, de 30, 45, mas eu também posso ter um ângulo mais fechadinho de 60 graus, tá? Então, olha, comprimento e altura, e inclusive eu posso puxar essa altura cá para cima, mantém sempre entre si um ângulo de 90 graus. Estão vendo aqui, ó? Aqui para baixo. Então, projetem isso aqui para cima, e aí vocês conseguem entender também, né? Mas este ângulo aqui, ó, em relação à horizontal, esse ângulo alfa aqui, tá? Que vai ser o ângulo entre esse eixo, que vai dar a noção de profundidade da nossa peça, ela vai ficar, eu tenho ângulos diferentes aqui, 30, 45 ou até 60 graus. Alguém chamou? Professora, não sei se é só para mim, mas não está passando o slide. Ah, aqui, a Milene falou que também não. Ah, então, peraí. Calma que nós vamos tentar de novo. Agora deu certo. Peraí. Eu não vou fazer o módulo de exibição. Eu acho que ele tá meio danadinho, ó. Eu vou deixar ele pequenininho, eu vou aumentar só na exibição. Consegue enxergar, Valéria? Sim? Sim, aham. Tá, então eu vou deixar assim. Isso daí vai passando. Vou passando um por um, eu tô achando que tá meio sensível também. Então, se vocês não enxergarem, vocês me chamem, eu não consigo. Quando eu estou apresentando, eu não enxergo mais vocês, tá? Aparece a minha figura, mas eu não enxergo, eu só estou enxergando a apresentação de vocês, tá? Então, vocês me chamem com o microfone, tá certo? Se cair aqui, vocês me chamam. E se cair a internet, eu não perceber, me chama, tenta me chamar pelo WhatsApp, certo? Ok? Então, vamos lá. Bom, aí eu tinha explicado isso aqui para vocês, e o que nós temos então? Então, este ângulo que eu tenho entre esta dimensão aqui, que vai dar a profundidade da peça, né? Esse eixo aqui que eu vou utilizar para representar a profundidade da peça em relação ao eixo horizontal aqui, né? Que a gente tem a medida de largura, o comprimento da peça. Então, como eu falei para vocês, ele pode variar entre 30, 45 ou 60 graus, né? Então, eu posso ter um ângulo de 30 graus aqui em relação à horizontal, 45 graus ou 60. Como eu tenho aqui na figura, ó. Eu tenho um cubo desenhado, né, em perspectiva cavaleira. Então, olhem bem, as dimensões de comprimento ou largura da peça e as dimensões de altura, ou seja, as medidas, né, de comprimento e altura, elas vão se manter aqui, ó, eu mantenho paralelo ao plano, né, não sofrem redução, e o ângulo entre elas é sempre, ó, esse eixo vertical e esse eixo horizontal é sempre 90 graus. Agora, com relação, né, a esse eixo que confere a profundidade na peça, olha, esse terceiro eixo aqui, ó, em relação ao horizontal, eu posso ter um ângulo de 30 graus, que é aquele ângulo mais afinadinho do nosso esquadro. Eu posso ter um ângulo de 45 graus, que é aquele ângulo que vocês têm outro esquadro, né, que tem dois ângulos semelhantes e um ângulo diferente, é aquele ângulo de 45 graus, que é o menorzinho, e os 60 graus. Vocês voltam a usar aquele esquadro que tem os três ângulos diferentes, é o ângulo mais fechado, exceto o ângulo de 90 graus, né? Então, ó, 30, 45 ou 60 graus. E aí, lembra que eu falei para vocês? Existe uma redução, né, nas medidas aqui que eu vou marcar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma perspectiva cavaleira e se eu vou usar um ângulo aqui de 30 graus, né, para descrever aqui essa medida de profundidade, então eu vou reduzir a medida que eu tenho aqui para 2/3 da medida original. Se eu tenho um ângulo de 45 graus, olha, um ângulo um pouquinho mais fechado, essa medida aqui vai ser reduzida à metade da medida original.
E se eu vou fazer uma perspectiva cavaleira de 60 graus, essa medidazinha aqui vai ser reduzida para 1/3 da medida original, tá? Então, olha, 30 graus, eu vou ter uma redução para 2/3, ou seja, eu reduzo, se eu tinha uma medida de 3 centímetros, eu vou reduzir essa medida para 2/3 desse tamanho original. Se eu for fazer o ângulo de 45 aqui, então, esta medida aqui, por exemplo, se eu tivesse um cubo que tivesse a aresta desenhada com 3 centímetros, essa medidazinha aqui, né, apareceria com 1,5 centímetros. E se eu for usar um ângulo mais fechadinho, né, esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, que vai dar uma peça mais fechadinha, então, este ângulo aqui vai resultar numa redução de tamanho aqui, ó, para 1/3 da medida original. Tá? Olha, 2/3, metade e 1/3, tá? Então, olha, lembre da isométrica. A isométrica nós não reduzimos nada, né? Nós temos lá todos os eixos, entre eles eu mantenho sempre o mesmo ângulo, 120, 120, 120, fechando 360. Aqui, olhe bem, as medidas de comprimento e altura, né? Elas mantêm sempre entre si um ângulo de 90 graus. Agora, este ângulozinho que eu tenho formado entre as dimensões horizontais, né? Aqui, ó, o eixo horizontal. E esse ângulo que dá, essa medida que está a profundidade, eu tenho um ângulo de 30, então esta medida aqui vai reduzir para 2/3 do tamanho original. Quando é 45, metade, e quando é 60, a 1/3 da medida original. Então, essa é a diferença entre a perspectiva isométrica e a cavaleira. Na isométrica, que a gente faz a simplificada, a gente não reduz nada, lembra? Agora, aqui sim, aqui a gente tem redução e eu tenho variação das possibilidades de desenhar essa cavaleira. Uma cavaleira em 30, 45 ou 60 graus, certo? Então, essa é a diferença. Olha, como é que a gente começa a fazer o desenho da perspectiva cavaleira? Então, a gente vai pegar, normalmente, as dimensões maiores dessa peça, elas devem estar expressas, de preferência, paralelo ao quadro, paralelo ao plano, né? Então, a gente vai usar o modelo que a gente fez, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria essa escolha, então, né? Qual é a vantagem dessa representação em perspectiva cavaleira, né? Como uma das faces vai ficar paralela, ela vai ficar facilzinho de descrever detalhes, de fazer esse desenho, né? E aí, principalmente se você tiver nesta face uma estrutura circular, uma abertura, alguma coisa assim, vai facilitar muito o traçado. Por quê? Porque ela, diferentemente lá da isométrica, que fica aquela forma elipsoide, aqui eu vou manter a circunferência. Se ela estiver expressa nesta face, que estiver paralela ao plano, né, que vai ficar ali disposta, né, no meu olhar, ela vai ficar exatamente como se apresenta uma circunferência, tá? Ela fica mais fácil de traçar. Bom, o que nós temos? A gente pode fazer perspectiva cavaleira olhando por uma face ou por outra? Claro que sim, eu posso, né? Eu tenho sempre a vista frontal desenhada aqui, né? E eu posso retratar aqui em profundidade, mostrando a vista lateral direita, ou nesta outra figura, eu tenho de novo, né? A face frontal e a superior, elas não mudam de posição, e eu posso estar representando aqui, né? Nas dimensões de profundidade aqui, eu posso estar representando a face, né? Lateral esquerda. Aqui lateral direita, aqui lateral esquerda. Por que eu faço essa escolha? Dependendo daquilo que eu quero mostrar, dependendo dos detalhes que essa peça tiver. Aqui eu tenho um cubo, né, que é todo igualzinho, mas eu posso ter uma peça, eu posso ter um modelo que seja diferente. Então, o que acontece? Essa face aqui tem mais detalhe, então eu vou representá-la aqui, né? Não, é a lateral esquerda que tem, então eu vou apresentá-la dessa forma aqui. Então, a forma com que eu vou observar e como eu vou representar, né, por que lado eu vou olhar essa peça e representar na forma de perspectiva, varia em função dessa minha escolha, né, da representação de detalhes. E aí, por fim, olha que fácil. Olha o que eu falei para vocês. Quando eu for traçar em uma das superfícies, e essa superfície tiver uma circunferência, né,
uma representação de curvas aqui, olha, se essa representação estiver nesta face, que fica paralela ao plano, ela fica simplesmente a circunferência, a gente pode fazer com o compasso tranquilamente. Porém, se ela está nessa face aqui de profundidade, ela vai manter aquela mesma estrutura elipsoide que a gente tinha feito na isométrica. E a face superior também. Então, por sorte, aqui a circunferência, né? Esse traçado aqui ficava nessa face que fica paralela ao plano, fica a circunferência. Nas demais, não. Nas demais, elas ficam exatamente como lá na isométrica, né? A gente tem que fazer, tem os três cantinhos, a gente abre aqui, acha o meio de cada um dos segmentos aqui, e aí une os segmentos e ela fica com essa aparência elipsoide, aqui também. Somente aqui, nesta face, paralela ao plano, que não muda, que não tem redução, que não acontece nada, é que ela fica com essa carinha de circunferência mesmo. Nas outras faces, ela sempre vai ficar com essa aparência, né, inclinada, com essa aparência não de circunferência, mas a carinha de elipse, tá? Então, vou voltar aqui, ó, rapidinho, para a gente não ter dúvidas. Então, olha aqui. Olha o que a prof falou, né? Então, olha, as dimensões de comprimento e altura, né? Elas vão, olha, eu tenho o eixo onde eu vou marcar as dimensões de comprimento e o eixo onde eu vou marcar as dimensões de altura. Entre eles, eu vou sempre ter um ângulo de 90 graus, certo? E aí, o que eu for representar, né, nesse plano aqui, vai estar sempre paralelo ao plano. Então, ela não vai sofrer modificação nenhuma, vai ficar bem fácil de desenhar. Agora, essa outra dimensão, este outro eixo que vai fazer que vai comunicar a nós, né, comunicar ao observador, essa profundidade da peça, né? Então, este terceiro eixo vai ter entre esse traçado horizontal aqui, né? Eu vou ter ângulos diferentes. Então, eu tenho perspectiva cavaleira 30 centímetros, 30 graus, 45 graus e até 60 graus, tá? Sendo que as cavaleiras de 30 e 45 são as mais usadas, tá? Então, vocês podem pensar assim, a altura passa lá para cima. Sim, né? Aqui está representado aqui para baixo só para ficar mais fácil da gente entender. Mas lembra que a gente pega esse eixo e sobe esse eixo lá para poder desenhar a peça, tá? Bom, aí o que acontece? Como eu tenho perspectiva cavaleira de 30, 45, 60, então eu faço, né, uma redução nas medidas aqui de profundidade. Então, ó, largura ou comprimento e altura mantém-se exatamente nas medidas originais. As medidas que eu vou mostrar aqui de profundidade, se o ângulo aqui for de 30 graus, como eu tenho aqui representado, então esta medidinha aqui de profundidade sofrerá uma redução para 2/3 da medida original. Se eu for fazer uma perspectiva cavaleira de 45, essa medida aqui reduz pela metade. E se eu for fazer mais fechadinha aqui, uma de 60 graus, esta medida aqui de profundidade sofrerá uma redução para 1/3 do tamanho original, tá? Aí eu falei para vocês a questão da vantagem, né? Uma das faces sempre vai ficar paralela ao plano, que vai facilitar muito o desenho, e normalmente, o que a gente faz? A escolha por qual face estará ali paralela ao plano, ela vai depender, assim, qual é a face que tem mais detalhes para eu representar. Então, que vai ficar mais facilmente representado se ele ficar paralelo ao plano. Essa é a minha escolha, tá? Normalmente, são as dimensões de comprimento da peça, né, que ficam ali paralelas. E aí, as profundidades que a profundidade da peça, ou se eu for enxergá-la pela lateral direita ou pela lateral esquerda, eu vou promover reduções, que é como eu falei para vocês, né? O olhar aqui, né? Tanto eu posso retratar essa face lateral direita, como essa face lateral esquerda, isso vai depender dos detalhes que cada face tiver, né? Então, quanto mais detalhe, mais é indicado que a gente faça o olhar por aquela face, porque lembra que a prof explicou, né? Nas vistas, eu represento exatamente como a peça se comporta, né? Então, por exemplo, se eu não enxergo algo, um traçado, mas eu sei que está presente, vocês lembram que nas vistas ortográficas eu uso o tracejado para representar. Na perspectiva, não.
A perspectiva é o olhar do observador. Então, se eu sei que está presente, mas eu não enxergo, eu não tenho como retratar. Então, a forma de eu retratar é mudar a posição da peça para que aquele detalhe que eu preciso estar evidente, né, que eu preciso mostrar com evidência, ele apareça ali para vocês. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho a vista frontal e a superior, que não mudam, e a lateral, nesse caso aqui, a lateral direita, me interessa mais retratar, então eu faço nessa posição. Ah, não, é a lateral esquerda que tem mais detalhe, então eu mudo a posição aqui, né, das dimensões de profundidade e faço o desenho. E por fim, aquilo que eu expliquei para vocês, né, se eu tiver uma perspectiva onde eu tenha, numa das faces, né, uma estrutura circular, uma curva, se essa curva for desenhada neste plano que ficar paralelo aqui, ela vai se comportar como uma circunferência bonitinha, tá? Agora, se ela estiver disposta em qualquer outra das faces, né, ou na vista superior, ou na lateral direita ou esquerda, ela vai, sim, manter aquela aparência de elipse, né, que a gente já tinha conversado lá na perspectiva isométrica. Então, assim, olha, é bem tranquilo, essa parte é bem, eu julgo, né, bem tranquila. Quero saber se vocês entenderam. Entenderam? Ficou fácil de entender? Eu vou levar vocês para a lousa, para vocês poderem... Antes eu vou tirar o desfoque do plano, para vocês poderem enxergar a lousa. Agora sim. Vou levar vocês aqui. Aí vocês me digam se vocês enxergam direitinho, ó. Estão enxergando direitinho o quadro? Tranquilo? Ai, beleza. A minha cozinha tá horrível de escura, acendi tudo quanto é luz aqui hoje. E a luz de artista também, né? Vamos lá. Ah, sim, Pedro, luz de estúdio. Olha, e artista aqui presente. Então, vamos lá. Olha o que a prof falou. Então, imagine que essa aqui, eu sempre faço coloridinha para vocês enxergarem no quadro. Imagine que essa aqui é a minha paralela, lá da nossa prancheta, tá? Então, ela vai estar apoiada aqui, certo? Aí, primeiro eu vou fazer a nossa folha, tá? Então, aí, ó, vou representar a nossa folha aqui, ó. Tá? Ó, a nossa folha de desenho, né? A nossa margem de 25 aqui, 7 aqui, 7 nessa outra parte, 7 aqui. Então, ó, 25 milímetros na margem esquerda, 7, 7, 7, superior, inferior, lateral direita, né? Aí aqui não esqueçam da nossa legenda, certo? E aí, depois nós vamos falar na nossa tarefa, essa semana, a prof vai querer que vocês façam a perspectiva cavaleira, as duas numa folha só, tá? Então, assim, vocês sempre façam conforme a prof pede. Por quê? Porque quando a prof pede, olha, um desenho por folha, eu quero que vocês atentem para a questão da disposição centralizada na folha, né? Eu quero observar isso com vocês. Agora, depois, quando a gente treina bastante isso, a prof quer, por exemplo, 2 desenhos por folha. Então, além de essa questão da centralização, eu quero ver como é que vocês fazem a escolha de escala dos desenhos para que eu consiga encaixar eles aqui direitinho, eles fiquem centralizados e bem dispostos, certo? Então, a gente trabalha, além do próprio desenho, né? A gente trabalha essa questão, essa noção, né? De disposição, de escolha de escala, de disposição do desenho na folha, para ele ficar centralizadinho, bem aproveitado dentro do espaço da folha, tá? Então, a prof também observa isso, tá? Então, isso faz parte do desenho, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer? Na nossa folha, né? Então, o que a gente vai fazer? Imaginemos, eu estou com a minha paralela, tá? Aí eu coloco a minha paralela aqui. Aí, vocês lembram que eu falei para vocês? Eu vou escolher uma face. Então, por exemplo, eu vou pegar o nosso modelo aqui, tá? Então, assim, eu vou desenhar o nosso modelo, eu vou manter
A mesma face frontal que a gente usou para a representação das nossas vistas, né, aquelas vistas ortográficas lá no início, a prof pediu, olha, comecem por aqui, a vista frontal é essa daqui. Aí a prof também pediu para vocês, na perspectiva isométrica simplificada, nós mantivemos esta face frontal para os desenhos. E aqui da mesma forma. E por que a prof vai manter a mesma face, né, para vocês fazerem o desenho da perspectiva cavaleira? Porque aqui eu tenho as maiores dimensões, são as dimensões de comprimento. Ó. A peça é maior aqui, né? Vocês lembram? Acho que vocês, quando usaram a escala, vocês usaram a escala 1 para 13, 1 para 12. Então, aqui deu 12, 13 centímetros, se eu não me engano. Né? Então, aqui as maiores dimensões. E aí, então, o que vai acontecer? Na perspectiva cavaleira, esta face aqui é que vai ficar paralela ao plano. E essa daqui, né, a que vai conferir profundidade à peça, essa dimensão aqui de largura, é que ela vai ficar no ângulo ali, tá? Então, assim, ó, se a nossa peça, né, aí eu vou fazer a escolha da escala para fazer o desenho. Para as dimensões de comprimento e altura, tranquilo, vai ficar paralelo ao plano. Para as dimensões de largura, aí sim, se eu pedir para fazer uma perspectiva cavaleira com ângulo de 30 graus, essa dimensão de largura sofrerá uma redução para 2/3 do tamanho original. Se eu for fazer, por exemplo, uma perspectiva cavaleira de 45 graus, essa dimensão aqui vai sofrer uma redução para metade do seu tamanho aqui em escala. E se eu pedir para fazer uma perspectiva cavaleira em 60 graus, esta dimensão aqui, no desenho, na representação do desenho, reduzirá para 1/3 do tamanho original. Então, imaginemos aqui, ó, vamos fazer um cubo. Aí eu vou fazer o desenho do cubo aqui, certo? Então, olha, o comprimento e a altura vai se manter exatamente do tamanho original, né? Lógico que em escala direitinho. Agora, se o ângulo que eu tiver aqui entre a minha horizontal, aqui a minha paralela, e o eixo aqui que vai definir a profundidade, se esse ângulo aqui for de 30 graus, então essa medida sofrerá 2/3 de redução do seu tamanho, vai reduzir para 2/3 do tamanho original. Se o ângulo for mais fechadinho, for de 45, metade. E se o ângulo for de 60, para 1/3. Então, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos fazer uma continha aqui, para ver como é que vai ser. Então, digamos que eu tenha um cubo, eu vou desenhar o meu cubo, tá? E o meu cubo tenha 6 por 6 por 6, tá? Um cubo de 6 por 6 centímetros, tá? Então, assim, se eu for desenhar a perspectiva cavaleira de 30 graus, então, ó, 2/3 da dimensão de 6 centímetros, que seria a dimensão de profundidade, vai dar 12 sobre 3, então vai ser desenhado em 4 centímetros. Então, essa dimensão aqui, ó, se aqui for 30 graus, tá muito lá em cima. Vou mais embaixo para vocês. Então, vou colocar aqui no canto, ó. Vou fazer aqui, ó. Se este ângulo aqui for de 30 graus, esta dimensão aqui será de 4 centímetros, tá? Agora, se eu for, então, para 30 graus, esse ângulo seria de 30, então, os 6 centímetros vão ser desenhados em 4. Se eu for fazer 45 graus, ó, 45 graus, então, eu vou reduzir pela metade, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Metade de 6 centímetros vão dar 3 centímetros. Então, esta dimensão aqui, ó, este ângulo será de 45, e essa medida aqui vão ser 3 centímetros. Agora, se eu for fazer uma perspectiva cavaleira mais inclinadinha aqui, se eu for fazer uma perspectiva cavaleira de 60 graus, ó,
60 graus, então essa medida de profundidade vai ser reduzida a 1/3 do tamanho original. Então, vai dar 6 dividido por 3, que vai dar 2 centímetros. Então, ó, aqui, nessa medida aqui de profundidade, eu vou ter, ó, 60 graus aqui, e o desenho aqui, a medidinha aqui, será de 2 centímetros. Comprimento e altura, 6 por 6. Esta dimensão de profundidade é que vai sofrer redução para 2 centímetros. Vocês conseguem entender isso? Ficou claro para vocês? Beleza. Então, olha, vamos fazer um paralelo com a isométrica. Na isométrica, né, porque isso aqui confunde muito a cabeça de vocês. Ó, na isométrica, não reduz nada, porque a gente faz a isométrica simplificada. Então, ó lá, na isométrica, a prof tem a paralela aqui, aí a gente tem 30 graus desse lado, 30 graus desse lado e a vertical aqui, ó. Aqui é 30, aqui é 30. Tá? E aí, ó, aqui é a nossa paralela, né? 30, 30, e aí, ó, ninguém sofre redução de nada. Tá? Fica tudo nos mesmos tamanhinhos. Logicamente, né? Se eu tenho um modelo, eu vou ter que escolher a escala para fazer o desenho, mas ele não sofre redução em lugar nenhum, ó. Eu tenho 30 graus aqui e 30 graus aqui. E aí, no encontro das duas, eu tenho a vertical. E aí, eu faço a representação. Isso aqui, nas aulas passadas. Agora, olha lá, como é que é isso aqui? Ó, agora, eu vou ter a minha paralela aqui, né? Aí eu vou fazer o traçado de uma das dimensões aqui, a vertical vai estar aqui, então o ângulo entre as duas vai ser de 90 graus, né? Ó, 90 graus, e aí a profundidade é que vai poder variar. Ó, aqui, ó, a nossa paralela. Aqui vai poder ser 30, 45 ou 60 graus. Então, ó, comprimento e altura se mantém com as mesmas dimensões lá do objeto em escala, tá? Agora, as dimensões que vão conferir esse aspecto de profundidade da peça que eu preciso, né? Então, ó, eu posso ter um ângulo aqui de 30, ou eu posso ter um ângulo de 45, ou eu posso ter um ângulo de 60 graus, certo? Em relação à minha paralela, a minha horizontal aqui, ó. Aí, o que acontece? Se esse ângulo for de 30, a redução dessa dimensão aqui será para 2/3 do tamanho original. Se eu escolher o ângulo de 45, se a perspectiva cavaleira for 45 graus, esta dimensão aqui sofrerá uma redução para metade do seu tamanho original. Agora, se por acaso o ângulo escolhido para a perspectiva cavaleira for 60 graus, então esta dimensão aqui sofrerá uma redução para 1/3 do seu tamanho original. Ficou claro? Enxergaram a diferença? Conseguiram perceber a diferença de um para o outro? Beleza, então? Porque assim, ó, normalmente há essa confusão. E, inclusive, se eu pedir assim, perspectiva cavaleira de 30 e fazer uma isométrica normal, uma isométrica simplificada, aí o pessoal fica, ih, como é que é um, como é que é outro? Então, a prof já explicou aqui, a isométrica simplificada não reduz nada, né? Nós vamos ter a paralela, aí nós temos 30 graus aqui, 30 graus aqui, no encontro a vertical. E aí a gente representa a peça direitinho nas medidas conforme ela se apresenta. Né? Logicamente que traduzida conforme a escala que a gente precisa, mas não reduz nada. Na cavaleira, reduz. Reduz quem? As dimensões de profundidade. Se o ângulo que eu usar para representar for de 30, perspectiva cavaleira de 30 graus, a dimensão de profundidade aqui vai sofrer uma redução para 2/3 do tamanho original. Se o ângulo escolhido for 45, metade.
E se o ângulo escolhido for 60, 1/3 do tamanho original. Ah, eu imagino, Tânia. A coisa está esquisita mesmo, por isso que eu já tinha avisado vocês lá, tá? Mas fica sossegada, vai acompanhando aqui que vai dar tudo certo, tá bem? Não esqueça de marcar a presença. Vou fazer aqui, então, tranquilo, querida. Vou fazer aqui com vocês, então, uma visão da tarefa dessa semana. Vocês entenderam bem certinho? Ficou bem entendido? Tânia, agora eu vou explicar. Isso é aquela lateral que eu vou dar essa sensação de profundidade, né? Este eixo aqui, que vai conferir a construção do plano, que vai dar essa sensação de profundidade, Pedro, é ele que sofre redução, né? Se eu tiver uma cavaleira de 30, reduz para 2/3 do tamanho original. Se é uma cavaleira de 45, metade. E se é uma cavaleira de 60, 1/3. Beleza, querido? Eu vou explicar, Tânia, agora com o exercício da tarefa, daí eu explico, se você não entender, daí eu explico de novo, tá bem? E se vocês tiverem dúvida também, me interrompam, tá? Pode chamar no microfone, não precisa escrever não, escrever dá muito trabalho, tá bom? Pode me chamar, liga o microfone e me chama, tá? Vamos ver a tarefa? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tarefa, que está lá no... Pois é, Tânia, às vezes demora para essa aula conseguir colocar no canal, né? Mas qualquer coisa vocês me chamem também, né? Então, assim, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, me chama no WhatsApp, né? Que daí a gente abre câmera também. É aquilo que a gente sempre combina, né? Conosco não tem complicação. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na tarefa, então. Cadê a nossa tarefa? Ó, a nossa tarefa dessa semana é o exercício da aula 7. Então, vamos lá. Ela tá abrindo aqui. Só um momentinho que ela já tá abrindo. Deixa eu ver se ela abre aqui, para a gente poder mostrar. Enquanto isso, a prof vai apagando aqui. Então, olha, nós vamos fazer os 2 desenhos dessa semana numa folha só, tá? Numa folha só. Eu não quero que vocês façam folhas separadas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Aqui agora, eu vou analisar não só a construção da perspectiva, mas também a questão da disposição na folha, tá? Outra coisa, quando vocês forem fazer Vamos mostrar a tarefa aqui, ó. Quando vocês forem fazer a apresentação da legenda ali, como os objetos vão estar em escalas diferentes, vocês lembram como é que a gente faz? Aqui. Vocês já estão enxergando? Sim, professora. Então, tá. Então, vamos lá. Olha, então, este exercício, essa tarefa dessa semana, como é que é o nome dela? Lista de exercícios 7, né? Então, lembra na nossa legenda, a gente vai colocar o UFSC no padrão vertical, centralizado direitinho, as iniciais, né, da nossa universidade, que é a nossa empresa. Daí, naquele retângulo maior, vai lista de exercícios 7. No retângulozinho menor, embaixo, vai ficar perspectiva cavaleira. E nas outras partes, né, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma, a data e a escala. Vocês vão escrever a palavra escala, e aí, como nós vamos fazer? O desenho do objeto que a gente montou em sala. E o desenho dessa peça que vocês já fizeram para a prof lá em perspectiva isométrica, em revistas, como as medidas dele também estão em metros, o que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar em escalas diferentes, né?
Então, vocês vão usar uma escala para o modelo de sala e uma escala para esse desenho que nós temos representado aqui na nossa folha, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Na legenda, no lugarzinho que tiver escala, vocês vão escrever a palavra escala, 2 pontos, indicada. Embaixo de cada um dos desenhos, vocês vão escrever a palavra escala 1 para a escala que vocês estiverem usando, tá? Então, no ladinho, escala 1 para alguma coisa, e do outro ladinho, escala 1 para alguma outra coisa. Por exemplo, de repente, o nosso objeto aqui, que é o primeiro exercício, nós vamos elaborar uma perspectiva cavaleira 30 graus, tá? Então, nós vamos fazer... Como é que eu vou voltar com vocês aqui, ó. Se nós formos fazer o desenho em perspectiva... Vocês conseguem ainda me enxergar? Sim? Que a internet deu uma variada aqui. Tá. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso modelo, né, em perspectiva cavaleira 30 graus. Não é isso que a prof pediu lá para vocês no exercício? Perspectiva cavaleira 30 graus. Então, olha, essa face aqui vai ficar paralelo ao plano, tá? Ai, prof, posso fazer esse para cá e o outro aqui? Pode. Não interfere, né? Mas eu vou mostrar aqui, eu vou mais ou menos separar aqui a metade da folha e vou fazer o modelo aqui desse lado, tá? Então, a vista frontal, ela vai ficar paralela ao plano. Então, assim, ó, ela vai ficar assim, ó, bonitinha lá, tá? Ok? Aí, o que vai acontecer? Essa medida aqui, ó, que vai dar a profundidade, ela vai ser desenhada, por exemplo, para cá, tá? E como eu pedi 30 graus, então, esta medida aqui vai sofrer uma redução para 2/3 da medida original. Qual é a medida que vocês têm aqui do objeto? Vocês lembram? Quanto que mede isso aqui? Deve medir uns 8 centímetros, Valéria? 11? Esse aqui, uns 11? Essa aqui, né? Não essa. Não essa maior. Ah, ó. Ó. 11 alguma coisa deve ser essa aqui. Isso, essa daqui deve ser 7 alguma coisa assim, tá? Então, assim, ai, prof, vai ficar muito grandão esse desenho. Posso reduzir o desenho? Então, por exemplo, vou reduzir pela metade, a escala, então, vai ser 1/2. Então, por exemplo, vou fazer o desenho numa escala de 1/2. Então, por exemplo, se essa medida fosse 12, vai ficar para 6. Se essa medida, né? Isso, então, em torno de 7,7, 7,6, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu vou trabalhar a escala do objeto, certo? Para representar. Agora, depois que eu já tiver todas as medidas na escala nova, a representação da vista frontal, que é isso aqui, vai estar direitinho nas medidas só com a escala. Essa medida aqui é que vai sofrer redução, ou seja, além da questão da medida de escala que nós vamos fazer, ela vai ser reduzida para 2/3 do tamanho original. Então, digamos assim, prof, não, eu quero fazer do tamanho que ele está aqui, né? Então, da Valéria, acho que é 7,7, a Emilene também 7,7, né, Emilene? Essa medida aqui, né? Isso, então. Prof, quero fazer 1/1 a escala, ou seja, o objeto que vocês vão representar em perspectiva cavaleira vai ter exatamente as medidas do objeto real, tá? Aí, o que vai acontecer? Se for assim, esse 7,7, na perspectiva cavaleira 30 graus, vai sofrer uma redução para 2/3 da medida original. Então, digamos que essa medida fosse 7,7.
7,7. Então, ó, digamos lá que essa medida aqui de profundidade fosse 7,7. 2/3 dessa medida, ó, vai dar, vou fazer a continha aqui. 7,7 vezes 2 dividido por 3. Ó, ela seria, isso, exatamente, ela seria registrada em 5,1 centímetros. Essa dimensão aqui, tá? Ah, prof, vai ficar muito grandão o meu desenho, vou reduzir o meu desenho. Então, digamos, tenho as medidas do objeto original. Vou mexer na escala, mexo em todas as dimensões, tá? Agora, para representar o desenho, essa medida de comprimento e essa medida de altura vai ficar só com as medidas da escala minha. Mas essa medida de redução aqui, essa medida de profundidade, além de eu estar com a medida nova em escala, ela ainda vai sofrer essa redução que eu falei para vocês, por conta de ser uma perspectiva cavaleira 30 graus, 2/3. Se eu pedir 45 graus, metade. Se eu pedir 60 graus, 1/3 do tamanho original. Tá? Então, ó, digamos lá, a medida original da Valéria é 7,7, certo? Dessa dimensão aqui. Ai, prof, mas vai ficar muito grandão o meu desenho, vou reduzir pela metade. Então, em escala 1/2, o 7,7 vai virar 3,85, certo? Agora, eu vou representar em perspectiva cavaleira 30 graus. Então, além dessa questão da escala, eu ainda vou reduzir para 2/3 do tamanho original. Ele vai virar 2,6. Vocês entenderam? Então, olha, tem um objeto. Se eu não mexer na escala, né, a medida de profundidade aqui, dependendo do tipo de perspectiva, se é cavaleira 30, 2/3. Se é cavaleira 45, metade. Se é cavaleira 60, 1/3. Ah, prof, quero fazer numa escala diferente. Tenho todas as medidas novas para representar. Comprimento e altura se mantém exatamente conforme a escala. Mas essa profundidade aqui, além da transformação, né, dessa medida pela escala, ainda haverá redução. Se for para 30 graus, 2/3. Se for para 45 graus, metade. Se for para 60 graus, 1/3. Entendeu, Tânia? A prof conseguiu explicar, filha? Tudo certinho? Vocês entenderam bem certinho o que a prof explicou? Sim? Bem de boa, né, Pedro? Aí, a Carolina também entendeu? Cadê o Marlos? Me deixou? Tá entendendo, filho? Ah, beleza. Bom, isso aqui no objeto que a gente tem nas mãos. E, prof, o que a gente faz com o desenho? Mesmo processo, né? Com certeza, aquele desenho lá, que tem medidas em metros, ou vocês vão usar a medida transformada lá na escala, vou fazer um desenho 1/100, ou, por exemplo, 1/50, digamos, né? Então, todas as medidas que eu tenho lá no objeto, elas são, né, trabalhadas na escala, e a dimensão de profundidade vai sofrer redução. Então, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar de novo com vocês o desenho para a gente dar uma olhada nele aqui. Então, aqui, ó. O desenho que nós temos aqui, ele está feito em perspectiva isométrica, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a vista frontal, ou seja, esse Lzinho e essa outra parte aqui, como dimensões frontais mesmo. Tá? Então, ela vai ficar paralela ao plano, tá? Agora, o que vai ficar, o que vai sofrer redução?
essas dimensões aqui de profundidade, tá? Então, ó, as dimensões, né, de altura, os 5 metros e os 6 metros aqui de largura, de comprimento, desculpa, os 6 metros de comprimento e os 5 metros de altura, eu vou trabalhar a escala, tá? E eles vão manter os mesmos valores que eu encontrar na escala. Agora, os 4 metros, que que eu vou desenhar aqui como profundidade da peça, é que sofrerão, além da transformação da escala, a redução para metade do tamanho original. Por quê? Porque eu pedi para vocês fazerem a perspectiva cavaleira 45 graus. Então, como é que vai ficar isso? Olha lá. Quer ver? Então, eu vou fazer ele aqui no cantinho. Ó. Vou apagar aqui para a gente não se confundir. Então, eu vou fazer nesse cantinho aqui. Ai, profundo, quero fazer para cá. Tanto faz, tá? Eu quero os dois na mesma folha, mas a posição vocês que escolhem. Então, eu vou fazer, ó, essa parte aqui, ó, que é a vista frontal, ela vai ficar paralela ao plano, tá? Agora, a profundidade da peça, olha, essas medidas aqui, certo? Ó, essa medida aqui, essa medida aqui, essa aqui, tá? E a outra que vai se projetar para cá, este ângulo aqui será um ângulo de 45 graus, tá? Então, ó, tudo que for inclinadinho vai estar no ângulo de 45 graus em relação à minha paralela. E aí, o que vai acontecer? Além de eu ter as medidas, né, transformadas ali na escala, adequadas ao tamanho que eu quero para representar em função da escala, essa medida aqui vai ser reduzida ainda pela metade. Então, digamos lá, ai, prof, quero fazer, vai ficar mais fácil, quero fazer o desenho na escala de 1 para 100. Ótimo, não tem problema. Vamos ver como é que vai ficar ali o desenho, né? Mas eu quero fazer na escala de 1 para 100. Então, vocês lembram que na aula passada eu ainda falei com vocês, ó, na escala de 1 para 100, lembra que a prof fez, né? A gente transforma em centímetros para ficar mais fácil. Então, por exemplo, né, aqueles 4 metros que eram de profundidade da peça, né, eu transformei em centímetros, virou 400 centímetros, na escala de 1 para 100, virou 4 centímetros, né, ó, os 4 metros, transformei em centímetros, virou 400 centímetros, e na escala de 1 para 100, 4 metros virou 4 centímetros. O que vai acontecer? Aqueles 4 centímetros sofrerão uma redução de metade, ou seja, de 50%, porque eu vou fazer a perspectiva cavaleira 45 graus. Então, aqueles 4 centímetros vão virar 2 centímetros, e cada pedacinho ali será 1 centímetro. Então, ó, esse pedacinho aqui vai valer 2 centímetros, se fosse a escala de 1 para 100, a representação do objeto, tá? Então, tudo o que for dimensão de profundidade vai reduzir pela metade. Além, é lógico, né, da transformação que a gente fez lá das medidas para representação em escala. Vocês conseguiram entender? Entenderam certinho? Beleza, Valéria? E ele vai ficar bonitinho, né? Porque ele vai ficar paralelo aqui, vai ficar a profundidade para lá. Aí, essa partezinha, ó, ele vai ficar bonitinho, ó. Ele vai ficar aqui, isso aqui vai se projetar para frente, né? Vai ficar todo bonitinho. Esse objeto vai ficar, ó, ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ó. E aí, ó, tudo o que eu fizer, né, inclinadinho, entendeu agora? Bem certinho? Vou fazer melhor esse desenho, tá meio feio. Pera aí. Vou fazer ele de novo. Ó como é que ele vai ficar. Vou fazer aqui, ó. A vista frontal vai ficar paralela ao plano, certo? Aí, olha, vai ficar bem bonitinho aqui.
Aí, aquela partezinha vai vir para frente, ó. Ela vai vir para frente aqui, aqui, ó. E lá, aquela outra parte vai para trás. Para trás, para trás, para trás. Aí eu vou unir aqui, aqui e aqui. Essa aqui para frente vem assim, ó. Opa. Vem aqui, né? Ó. Vai ficar assim. Ele vai ficar desse jeitinho, ó. E aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Então, essa medida, essa medida, essa medida, essa e essa toda serão reduzidas para metade da medida original. Lógico que em escala, tá? É assim que ele vai ficar. Agora, prof, não quero enxergar desse lado, quero enxergar de outro. É só vocês mudarem, né? Eu quero mostrar do outro lado. Então, posso fazer também. Não quero mostrar assim, posso virar ele de lado, posso ver essas costas para lá. Tá? Então, isso vai depender de vocês. Aqui eu fiz nessa posição que ele está aparecendo lá. E o nosso objeto, ó que bonitinho. Nosso objeto vai ficar assim. Aqui, 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 ó. Prof, quero fazer ele para lá. Pode, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí, este ângulo aqui, 30 graus. Então, este aqui. Aí, vocês vão colocar a escala que ele for feito, dos dois, né? Um para. E aí, aqui o ângulo de 30 graus, redução para 2/3 do tamanho original, nas medidas de profundidade. Aqui, cavaleira de 45 graus, medidas de profundidade, reduzidas para metade do tamanho original. Legal? Entenderam bem certinho? Certinho, Pedro? A Tânia entendeu bem certinho? O Abílio também chegou meio depois, né, Abílio? Você entendeu? Cadê o Abílio? Alguém tem alguma dúvida? Conseguem fazer bem certinho para a prof? Beleza, então. Então, ó. Folha, margens, lápis HB. Selo, a nossa legenda e tudo que tiver escrito HB, tá? Não, filha, não precisa. Não, o ângulo, a prof consegue entender. Tá? Eu quero sim que vocês usem o esquadro, ele é diferente, né? O esquadro de 30. Isso, Valéria, o esquadro de 30 é aquele mais fininho, lembra? Eu tenho um esquadro, ó. Eu tenho um esquadro que é todo diferentão, né? Então, esse aqui é o de 30. E tem o outro que é assim. Esse aqui é o de 45. Tá? Esse aqui tem dois ângulos iguais em 90. Esse aqui são três diferentes, né? Aqui é o, ó, 30, 60, 90. Aí aqui, ó, 90, 45, 45. Tá? Então, esse aqui é o de 30, é o que vocês vão usar para a perspectiva isométrica e para a perspectiva cavaleira 30 graus. Esse daqui, que é o de 45, vocês vão usar para a perspectiva cavaleira 45 graus. Prof, e se for o 60? É esse aqui mais fechadinho. Tá? Que vai ficar mais fechadinha a peça. Mas para a tarefa eu pedi 30 graus para o nosso modelo. 45 o nosso desenho ali na folha. Beleza? Então, quem que foi que perguntou? A Milene ou a Valéria que perguntou? Semana que vem vai ser a nossa primeira avaliação. Sim. Então, assim, como é que funciona a avaliação com a prof? Vocês fazem comigo aqui na sala, né? Então, assim, é igualzinho como se a gente desse em aula, tá? Vocês ficam comigo, aí, assim, além do tempo da aula inteirinho, que a gente fica juntos, né? Então, assim, eu fico com vocês o tempo todo, né? E aí, assim, vocês ainda têm, além do tempo regulamentar, mais meia hora depois para processar a prova, para salvar os arquivos, para mandar para a prof, tá? Então, é sempre assim, mas eu fico o tempo todo com vocês, lógico. Aí eu desligo a câmera e desligo o microfone
mas eu fico o tempo todo com vocês para, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, entende? Mas é como se nós estivéssemos lá na sala de aula, né? Eu não largo vocês sozinhos, não. Entendeu? Vocês ficam junto comigo o tempo todo. E daí também vocês não ficam... sabe de uma outra coisa, Pedro? Se a gente deixa a prova vocês fazerem, aí vocês têm tantas outras coisas para fazer, que daí vocês acabam deixando ali para a última hora. E aí a possibilidade de ir mal é muito maior, eu acho. Né? Agora, se vocês ficam comigo, vocês estão comigo, né? Na aula ali. Aí terminou, vocês já, né, vão fazer as outras coisas de vocês, aí fica melhor. Eu acho melhor. É como se a gente estivesse lá no campus. Combinado? E aí, assim, ó, o que a prof vai pedir? Coisas que a gente viu até agora, né? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu a parte de escala, que a gente usa o tempo todo aqui, a gente viu essas perspectivas, a gente viu as vistas, né? Então, olhem novamente, e se eu coloquei sim, eu já deixei alguns exercícios para vocês darem uma olhadinha. Vocês desçam toda o Moodle, lá embaixo tem exercícios complementares, alguma coisa assim. Aí a prof sempre deixa alguns exercícios para vocês treinarem, né? Além dos que vocês já fizeram aqui para a prof, tá? Então a prof deixa alguma coisinha para vocês lá diferente. Por que a prof faz isso? Porque senão vocês fazem tanto o mesmo exercício, vocês decoram, vocês não aprendem. Então por isso que a prof deixa alguma outra coisinha para vocês lá, para vocês treinarem outras coisas. Tá? Mas é isso que a prof pede. Como é que faz lá a escala de 1 para não sei quanto? Lembra aquele exercício que a prof pediu para vocês, né? Essas coisas que caem. Isso que nós fizemos até agora, né? As nossas vistas, né? E lógico, queridos, que a prof sempre dimensiona a avaliação do tempo que vocês consigam fazer aqui comigo, né? Eu não vou pedir uma coisa tão elaborada que extrapole o tempo que a gente fica aqui de aula, né? Então, a aula de vocês é das 9h10 até as 11h50, a avaliação de vocês tem que ser dentro desse tempo, né? E, de novo, como eu fico com vocês, porque, assim, a avaliação, ela tem um caráter de não só verificar como é que vocês estão, mas também é um processo de aprendizagem, né? Então, por isso que eu também insisto em ficar junto com vocês. Né? Porque senão, vai perguntar para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, e aí pode confundir mais a cabeça de vocês. Então, se vocês têm tudo, aí vocês perguntam para mim na prova. Combinado? Tranquilo assim? Tem que ser, né, Pedro? Não posso largar vocês não, né? Combinadíssimo. Então, vocês façam o exercício, vocês vão treinar, né? Se vocês quiserem fazer outras perspectivas cavaleiras né, para vocês treinarem aqui, fazer esse aqui em 30, fazer esse aqui em 60, tranquilo também. O nosso modelo também, tá? Então, vocês podem treinar com o modelo e também tem os exercícios lá para vocês, certo? E se tiverem dúvida, chame a prof, chame a Natália. Combinado? Tudo certinho? Então tá. Se vocês não têm mais dúvida, a prof vai encerrar a gravação e eu vou tentar já baixar no canal para vocês, tá? Mas, de novo, eu fico aqui, tá? Se vocês quiserem trabalhar no exercício agora, na tarefa, vocês podem me chamar também. Tá bom, Micael? Aí vocês me chamam. Porque, de novo, se a gente estivesse lá no campus, a gente... aqui eu encerro a gravação, mas a aula não termina, né? Agora, se a gente estivesse lá no campus, a gente ia continuar igual, né? Até as 11h50, todo mundo junto lá, né? Mas a gente continua junto, né? Só que não fisicamente. Tá bem? Então, vou encerrar a gravação aqui, vou tentar descer já no canal, já para ficar para vocês. E aí, estou à disposição de vocês se vocês tiverem alguma coisa, se vocês quiserem começar a fazer. Tá bem? Olha, um beijo grande para vocês.
uma boa semana. Se cuidem muito, tá bem? Na outra semana eu já vou tomar a segunda dose, dia 9 eu tomo a outra dose, aí eu já tô pronta, quem sabe até para voltar presencial, né? Se Deus quiser. Tá bem? Vou encerrar aqui, queridos, a gravação, né?